Eu queria convidar para uma reflexão. Uma reflexão de vida. E é isso que eu convido vocês a pensar profundamente em algumas palavras que eu deixarei aqui para vocês, porque algumas eu apresentarei em tom de brincadeira, mas o que eu vou falar aqui para vocês é uma reflexão de vida que para alguns é muito séria e muito necessária. A reflexão que eu vou fazer é baseada no livro Qual a Tua Obra? Do nosso conhecido Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo, nos fala o seguinte, que a vida é muito curta para ser desperdiçada. Nas palavras dele, a vida é muito curta para ser pequena. Isto é muito importante, esta reflexão, porque o tempo sendo uma grandeza absoluta, ele é igual para todos nós. Mas por que alguns parecem viver este tempo de forma mais proveitosa que alguns outros? Vocês não têm essa percepção? Às vezes até mesmo dentro do período da vida de vocês, parece que alguns períodos passam mais rápido, outros passam mais demorados. Reparem que quando a gente está feliz e alegre, parece que o tempo voa. Essa semana para nós mesmo passou voando. Quando nós estamos enfermos, adoentados, parece que o tempo não passa. E o tempo é uma grandeza absoluta, mas ela corre diferente para todos nós. Isso tem a ver diretamente com o nosso estado emocional. Tá bom, então vamos fazer uma reflexão. O IBGE nos mostra, em 2020, que nós temos uma expectativa de vida dos brasileiros, as mulheres em torno de 80 anos, é a média. Os homens, 73. A média fica em torno dos 76, e eu vou arredondar para 75. Guardem esse número, 75, porque ele vai ser muito importante para a nossa reflexão. Mas antes de fazer a reflexão, homem 73, mulher 80, eu não sei na vida de vocês, mas lá em casa, parece que as mulheres usam esse tempo a mais de vida para ocupar o tempo da vida da gente. Não sei, qual de vocês lá, vocês não são solicitados para fazer um servicinho aqui, estão lá no futebol querendo só ficar light na vida, e sempre tem um furo na parede, tem um lixo para botar na rua, e isso que a gente tem a obrigação, né, de dividir as tarefas. Mas elas usam esse tempo, né? E tem que usar mesmo, porque senão a gente fica lá no marasmo, né? Então, solicitem cada vez mais o uso desse tempo para todos nós. Tendo a nossa expectativa de vida média 75 anos arredondada, nós podemos dividir a nossa vida em 3 períodos. Do 0 ao 25, dos 25 aos 50 e dos 50 em diante. Do 0 ao 25, nós crescemos, nos formamos intelectualmente, estudamos, estamos em formação. Dos 25 aos 50, nós continuamos estudando às vezes, trabalhamos intensamente, muitos reproduzem os que querem, alguns reproduzem mesmo sem querer, né? Falta de cuidado. O professor Karnal hoje falou disso, né? Tem que planejar, tem que planejar. Ainda bem que todo mundo aqui está folgado no dinheiro. E dos 50 em diante, nós começamos a desacelerar. Preparamos, muitas vezes, determinada idade para o desembarque. É aquela fase do check-out. Todos vocês fizeram o check-in aí no hotel, né? É aquela fase do check-out. É aquela fase que a gente começa a ter algumas dificuldades. Não sei vocês, né? Mas eu estou com 43 anos e às vezes eu estou com o meu celular aqui, ó. E aí o olho crava assim, ó, e crava, e não enxerga. E daqui a pouco dá aquela esticadinha no braço. E parece que não, e a letra diminui, e dá uma esticadinha no braço. E a gente começa a não entender, né? Se a letra diminuiu ou se o braço que encurtou. Eu acho que muitos de vocês devem passar por isso aqui. Outros talvez devem mandar as pernas correr, e as pernas não correm, né? As pernas ficam caminho, e vão lá, e às vezes até dá aquela abertinha, porque é o jeito, é como dá para caminhar. Muitas vezes, assim, na fase jovem, a gente pega uma mochila, bota nas costas, embarca num ônibus, pega a chuva, vai acampar, faz trilha, não cansa nunca, vai na praia de dia, depois vai na festa de noite, dorme 3, 4 horas e no outro dia está pronto. Aí depois, quando a gente passa dos 50, a gente normalmente nem sai de casa se não fez a reserva no hotel para o destino que a gente vai. Tenho certeza que muitos de vocês aqui já sentem-se assim.
Do 0 ao 25, a gente monta. Dos 50 em diante, a gente desmonta. E o que eu quero dizer com isso? Ah, tá bom, vamos largar tudo então? Vamos viver lá na Ilha do Bananal, vamos para Fernando de Noronha, que infelizmente não dá para morar, né? Só nativo consegue morar lá, senão a ilha estaria cheia. Ou vamos viver aqui em Gramado, como alguns me confidenciaram, nós vamos vir morar aqui. É bom, mas Gramado é uma ilha, né? Não representa a verdadeira realidade da população brasileira. Mas aí, o que nós vamos fazer? O recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: temos que viver cada fase das nossas vidas da maneira mais intensa possível. Não interessa se nós somos jovens, se nós somos mais idosos, cada momento da vida tem o seu valor. E cada graça desses momentos da vida precisam ser vividas e aproveitadas com muita intensidade. Essa fase que a gente já está chegando, parece que cada vez a gente tem mais pânceps e menos bíceps, né? Eu estou vendo vários aqui, né? Mas eu vou citar, porque todo mundo aqui é meu amigo, né? Não posso perder as amizades. Mas é aquela fase que principalmente os homens começam a olhar para baixo assim e não enxergam mais as partes baixas. Tem que ficar palpando para procurar, mas aí vai, né? Aí vai. Alguns pedem ajuda e ainda bem. Estou vendo muita mulher rindo, né? Feliz. Sabe que quando eu era pequeno, eu ouvi uma conversa de duas mulheres mais velhas, porque quando a gente é criança, as mulheres se trocam, né, na frente da gente, depois não. Mas eu ouvi uma conversa de elas se despirem, estarem com calçado, e elas falavam, nossa, que chão frio. Pô, na ocasião eu achei aquilo, não entendi, né, ela está de calçado. Aí hoje eu entendo, a gravidade pega todo mundo, e não são só os pânceps dos homens, não. Eu vou compartilhar uma das histórias do professor Cortella aqui com vocês. Ele costuma dizer o seguinte, ele conta um caso que um dia, um grupo de amigos, aos 20 anos, se reuniu, e aí estavam lá naquela resenha. Naquela resenha, os colegas disseram, gurizada, amigão, velho, cupincha, vai da realidade de cada um de vocês aí, da fase também. Mas a moral é que o cara olha para o lado assim, fala para o amigo, cara, ontem eu conheci uma gatinha, conheci uma guria, e aí a resenha se desenvolve. Esse mesmo grupo de amigos se reúne novamente aos 40 anos. Aí um olha para o outro e faz o seguinte comentário, cara, ontem eu conheci um restaurante. E aí o tempo vai passando e esse mesmo grupo de amigos se reúne novamente aos 60. E aos 60 anos, um dos membros olha para o outro e diz, velho, ontem eu conheci um médico. E não é no sentido sexual da palavra, não. Vocês sabem por que é. E o pior, aí sim, a partir dos 60 a gente começa a desmontar, né? Desacelera, já que a gente tem uma idade média de vida de 75, e já que alguns vivem 80, 90, 100, outros morrem antes, né? Faz parte da vida. Mas os que conseguem durar, chegam nos 80, se reúnem de novo, e aí um velho olha para o outro e diz, velho, ontem eu contratei um plano funerário. E aí a gente fica sem entender, eu fico pensando assim, mas que raios de projeto que a pessoa com 80 anos com dinheiro no bolso vai contratar um plano funerário. Tu passou toda a tua vida tentando resolver o problema dos outros, não dá para deixar um probleminha para alguém resolver? Tem gente que ainda chama essa fase de melhor idade. Eu fico pensando assim, melhor idade? Tá, todas as idades são boas, mas aí é forçado, né, a gente chamar de melhor idade. Eu fico pensando que talvez quem tenha intitulado este título de melhor idade deve ser o Guedes. Não é possível. Porque para o Guedes é a melhor idade, né? A gente morre e para de consumir o orçamento da Previdência. Então, para ele está ótimo, né? Ele quer nos estender trabalhando até os 65, 70, 80, se puder. Então, tem que ser a melhor idade mesmo, né? Mas vamos levando, vamos levando. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar com vocês é o seguinte. Durante a vida, nós dormimos muito. E aí, se nós formos fazer uma média ali, o dia é 24 horas, a indicação médica é que nós venhamos a dormir 8 horas por dia. 8 horas de 24 representa 1/3 das nossas vidas. É bastante, né? Se nós pensarmos que a nossa média de vida é 75, nós passamos 25 anos da nossa vida dormindo. E aí esse dado, quem se aproveita são as fabricantes de colchão, né? Que vão lá dizendo, compre o colchão bom, porque você passa 1/3 da vida em cima dele.
Quando eu vi aquela propaganda, eu achei assim, o CEO dessa empresa é bom demais, né? Conseguiu trazer esse dado para nós, assim. Uma outra coisa também interessante, olha, vão gravando esses dados que depois eu vou relacionar todos eles. Um outro ponto muito relevante é que nós comemos demais. Nós somos os únicos animais racionais que comemos sem ter fome. Nós somos os únicos animais racionais, óbvio. Mas nós somos os únicos animais que comemos sem ter fome e fazemos sexo sem estar no cio. Fazemos, né? Tentamos. Né? Os homens são, assim, normalmente falam mais, eles acabam gastando mais tempo de suas vidas na procura de sexo. Fazendo mesmo que é bom, só um pouquinho de tempo, mas procurando, a maioria fica procurando um montão de tempo da vida. E eu tenho a impressão, conversando com muitas pessoas, que ao passar do tempo, os homens começam a praticar mais sexo. E ao mesmo tempo eu fico pensando assim, eu não sei se praticam mais, porque aí normalmente a maioria é casado, aí tem companheira do lado, ou se é para fazer mais tempo a aparelhagem funcionar. E esse tempo conta. Tem que contar, né? Fazer a aparelhagem funcionar e botar em prática é tempo praticado. Então a gente tem que colocar isso aí no saldo. Uma reflexão que é fundamental dizer é que o casamento, normalmente ele parece ser melhor no tempo que a gente procura do que do tempo que a gente vive. E estar aqui com vocês, vendo tantas pessoas casadas e felizes, dá uma alegria para nós, né? Dá uma esperança de que o casamento tem futuro, que ele ainda merece ser potencializado, que ele merece ser aguerridamente procurado. Eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana. Um dia o poeta Mário Quintana, né, porto-alegrense, morou aqui, e ele morreu solteiro, nunca se casou. Um dia um repórter perguntou para ele, Mário Quintana, por que o senhor nunca se casou? E ele deu uma resposta que eu achei muito sábia. Ele falou o seguinte, eu prefiro deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma arrependida e maltratada. Achei fantástica a reflexão que ele fez. Muito bom. Voltando ao tema, já que nós comemos demais, existe uma pesquisa de uma nutricionista, Daniela Silveira, quem tiver interesse procure no Google, que essa pesquisa indica, foi publicada em revistas, essa pesquisa indica que nós comemos em média por dia 3 quilos de alimentos, somando alimentos líquidos e sólidos, né? Pensando que a gente tem que consumir mais ou menos 2 litros de água por dia, faz sentido, né? No mínimo 1 quilo de alimento sólido e 2 litros de água. Se nós colocarmos isso na ponta do lápis, 3 quilos por dia, 3 vezes 365 dias no ano, vai dar mais de 1.000 quilos. Vamos arredondar para 1.000 quilos, para facilitar a conta. 1 tonelada. 1 tonelada de alimento por ano nós consumimos. Se vivemos 75 anos, nós consumimos 75 toneladas. Repare o seguinte, é muita comida. E aí, sendo muita comida, eu pergunto para vocês assim, tudo que sobe, não ouvi, tudo que sobe, tudo que inicia e tudo que entra, sai. Pois é, tudo que entra, sai. E aí isso é um problema, né? É um problema porque a gente, às vezes, na fartura... Aí eu vou dar um exemplo lá de casa. Lá em casa, quando a gente faz uma festa, a gente come, até aquele limite assim, ó. Até aquele limite que o esfíncter está pedindo socorro. Por favor, socorro. E não sei vocês, né? Mas lá em casa é um fenômeno. Nós somos 3 moradores dentro da casa, tem 4 banheiros. Já é para naquela situação de emergência sair correndo e ter um próximo, bem pertinho ali, para resolver a situação. Mas o ponto-chave é que nós comemos bastante, 75 toneladas. E dessas 75 toneladas, nós transformamos parte em energia e parte em lixo para o mundo. Já dizia Lavoisier que uma reação química num ambiente fechado, a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes. E Einstein também nos trouxe a informação de que existe uma relação entre energia e massa. E parte desta massa nós transformamos em energia, mas essa parte é apenas 1/3.
Das 75 toneladas, apenas 50. E 50 você deixa de lixo para o mundo. Qual é a moral desse lixo para o mundo? Eu queria dizer o seguinte, e em seguida para finalizar nossa reflexão. Quando você for embora, você consumirá grande parte de massa do mundo. Você consumirá o mundo e você deixará grande parte de lixo orgânico, fora o lixo inorgânico em todo o mundo. E existem pessoas, no decorrer desse trajeto, de que matam, humilham, enganam, destroem o meio ambiente, apenas para comerem mais do que precisam, dormirem mais do que necessitam e excretarem em banheiros luxuosos. E aí, fazendo uma menção ao livro, eu pergunto para cada um de vocês, qual a sua obra? Qual a sua obra? Qual a obra de vida de cada um de vocês? Certa vez, um gestor fez uma reunião de policiais. Uma reunião muito importante. E essa reunião foi da seguinte forma. Antes de ir para a reunião, ele perguntou para a moça que fazia a limpeza e servia o café e água. Qual é a tua função? Qual a tua obra? E ela destacou, a minha função é servir água aqui para os nossos colegas. Perguntou para a secretária também, qual é a tua função? E a secretária diz, a minha função é receber o público. A minha função é atender o telefone. Esse gestor dessa instituição policial convidou a todos um dia para uma reunião muito importante. E imaginem assim, essa reunião foi num local que não existia água e num dia que os policiais ainda não haviam recebido o pagamento. Ele tocou a reunião e daqui a pouco os policiais começaram a gritar, chefe, estamos todos com sede. Aí ele olhou para a menina da água e disse, fulana, você pode servir água a todos? Logo após, encaminhou o final da reunião e os policiais gritaram, chefe, o nosso salário não foi depositado na conta. Aí ele informou, passem com a secretária para fazer um recadastramento, porque o governo está solicitando isso para fazer o pagamento a partir de agora. Foi neste momento que os policiais perceberam que eles não fazem segurança pública sozinha. E foi neste momento que todas as pessoas envolvidas naquele processo e presentes ali, entenderam qual a sua obra também. Ao final da vida, normalmente, as pessoas, quando é anunciado que vão morrer, elas não pedem mais um dia de vida para o médico, para humilharem, para destruírem, para brigarem. Normalmente, elas pedem mais um dia de vida para o médico, para dizerem, doutor, me conceda mais um dia. Sabe por quê? Porque eu preciso resolver um conflito que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, que eu passei a minha vida toda querendo resolver e nunca tive coragem. Outros pedem mais um dia de vida para poder chamarem ou procurarem um filho que também estava em conflito e nunca entenderam as posições e as opções de vida e os caminhos que o filho escolheu e que nunca procuraram resolver. Alguns outros pedem mais um dia de vida porque nunca perceberam que a pessoa mais importante da sua vida estava ao seu lado e nunca olharam para esta pessoa importante e disseram que a amavam. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês vão esperar para resolver em suas vidas antes de precisarem chegar no seu leito de morte? Pensem, reflitam, pensem, mais uma vez, isso é muito importante. A gente consome muito do mundo e o que nós estamos entregando de bom para o mundo? Qual a sua obra? O que você pode fazer de bom para alguém? O que você pode fazer de bom para o nosso planeta sobreviver para as próximas gerações? E se tratando da Polícia Rodoviária Federal, o que você pode e está fazendo de bom para melhor valorizar a nossa instituição, produzir uma polícia cada vez mais forte, mais valorizada e que preste melhores serviços à sociedade? Gente, muito obrigado a todos vocês pela presença hoje aqui.